pessoal, estamos aqui para mais uma aula de história. E aí, como é que vocês estão? Bem? Tudo certo? Vocês têm acessado o AVA? Tem visto lá, né? Todas as coisinhas que eu coloco lá para vocês? Vocês têm acessado o fórum? Pessoal, não tem outra forma de comunicação com vocês lá no AVA a não ser o fórum, tá? Então, o que que acontece? Nós precisamos fazer com que o AVA fique vivo, ou seja, vocês precisam conversar comigo. Entra lá, toda vez que você entrar em história, você dá uma olhada lá, vai lá no fórum, professora, tá tudo bem com você? Pergunta para mim se eu estou bem, pessoal. Eu gosto disso. Mas toda vez que vocês entrarem lá no AVA para saber das tarefas, para saber das atividades, para pegar os materiais que eu coloco lá para vocês, vai no fórum, dá um oizinho para mim, por favor. Vamos continuar a nossa aula. Hoje, vou até marcar aqui o tempo bem bonitinho. Hoje, pessoal, nós vamos continuar a história sobre o mundo romano, tá bom? Eu acho que tá bem legal, não tá? Tá bem interessante. Eu acho o mundo romano muito legal. Olha só. E aí, bom, um breve roteirozinho aqui da aula para a gente pensar. Eu vou fazer primeiro uma breve revisão sobre o que nós já estudamos, que foi domínio e monarquia etrusca. Lembra quem são os etruscos? Nós já tivemos aula, ó. Lá foi a primeira aula que a gente viu lá as origens da monarquia etrusca. Estão lembrando? Nós vamos revisar, né, na verdade, vocês já sabem sobre patrícios e plebeus, né, que eles juntos vão derrubar a monarquia etrusca. E depois que acaba a monarquia, nasce o quê? A república. Lembra que eu falei nas nossas primeiras aulas que a história de Roma ela é dividida em 3 partes. Pessoal, mas olha só, lembrem-se que quem dividiu em 3 partes foram os historiadores para a gente melhor compreender a história romana. Tá bom? Então, para a gente melhor compreender a história romana, né, para ficar mais didático para a gente entender, foi dividido em 3 partes, tá bom? Olha só, depois a gente vai ver que os plebeus eles vão lutar por seus direitos e hoje nós vamos ver sobre a expansão romana. Eu não coloquei aqui, mas a gente estava só falando da revisão. Mas olha só, vamos revisar então? Bom, a queda da monarquia romana, né, foi uma revolução política na Roma antiga, ocorrida por volta do ano de 509 a.C., que resultou na expulsão do último rei de Roma, Lúcio Tarquínio o Soberbo, e na fundação da República Romana. Lembra que nós estudamos tudo isso? Então, a monarquia vai acabar, né? Uma monarquia que ela vem, né, do povo etrusco e tal, e aí vai juntar plebeus e patrícios para derrubar, então, essa monarquia, para nascer, então, a chamada República Romana. Tá joia, pessoal? E aí, né, já expliquei aqui, já fizemos essa revisão, tá bom? Vocês estão lembrando? Vocês já colocaram aí check? Nossa, eu lembro o que é a monarquia etrusca. Check, ok, né? Patrícios e plebeus derrubam a monarquia, lembra? Nossa, eu lembro como aconteceu, né? E aí, pessoal, vamos relembrando, né? Essa história, a história de Roma, a história dessas 3 fases de Roma, é o que vai cair nas nossas avaliações daqui para frente. Então, é importantíssimo que você lembre de tudo que aconteceu, tá bom? Olha só, já lemos isso daí, né? Então, isso foi muito importante, ó, foi uma revolução política na Roma Antiga. Olha só, o povo, digamos assim, os patrícios, né, que são os aristocratas, ou seja, os povos ricos ali de Roma, eles vão se juntar com os plebeus, que, né, eram a maioria da população, eram pequenos artesãos, e eles vão fazer uma revolução. Eles vão tirar, então, o rei do poder, tá? E aí eu falei para vocês numa outra aula aí, que eu não lembro mais, mas que esse rei, né, esse aí, ó, esse Lúcio Tarquínio o Soberbo, por várias vezes ele tentou retomar o seu poder, mas não conseguiu. Roma passou a ser uma república, tá bom? Vamos seguir? Olha só, e aí, pessoal, vai acontecer no livro de vocês aí, ó, tá na página 113, que Roma, então, sendo, então, uma república, né, com os patrícios, então,
no poder. Lembra que nós vimos que os plebeus também eles conseguiram vários direitos no decorrer do tempo, né? Eles conseguiram até que plebeus e patrícios pudessem se casar, né? Porque antes não podia, porque não podia misturar as famílias e tal. Então, eles conseguiram vários direitos. Um deles, lembra? Foi feito o tribunal da plebe, ou seja, um tribunal feito, uma assembleia feita somente por plebeus. E eles tinham o poder, essa assembleia, a Assembleia da plebe, tribuna da plebe, eles tinham o poder de rejeitar alguma lei que o Senado, né, quem participava do Senado eram os patrícios, os mais velhos, eles podiam rejeitar leis que não fossem boas para os plebeus. Então, lembra que eu falei também em uma aula sobre a lei das 12 tábuas, que foi importantíssima essa lei ser exposta para todos verem, para todos conhecerem essa lei. E aí a gente pode pensar no seguinte: será que hoje em dia é importante a gente conhecer as leis, para a gente conhecer tanto os nossos direitos quanto os nossos deveres? Será que é importante? Vou deixar essa questão para vocês. Olha só, vamos seguir aqui. E Roma se expandiu, página 113. No século V a.C., observa, pessoal, século V a.C., isso significa que já nós estamos no século V antes, então daqui a alguns séculos, quem é que vai nascer? Jesus Cristo vai nascer, e a gente vai ver um pouquinho dessa história, tá bom? Bom, no século V a.C., os romanos, então, vão iniciar a expansão de seu território. Observa que antes era uma pequena vila de agricultores, depois ele se torna uma monarquia. Durante a monarquia etrusca, durante essa monarquia, Roma vai crescer bastante, e durante a República vai crescer mais ainda, e eles vão se expandir. Olha só o que eu coloquei para vocês, ó. Primeiro, né? Então, os romanos vão para a região do Lácio, que é essa região aqui mesmo, tá? Onde fica Roma. Então, eles vão expandir aqui, é Roma, então eles vão expandir aqui muito mais, tá bom? Depois, seguiu em direção ao norte da Península Itálica, olha só. Então, eles vão vir para cá. Aqui, ó, esse norte aqui da Península Itálica, antes pertencia aos etruscos, e aí os romanos vão conseguir dominar isso daqui, e depois, olha só, depois eles foram para o sul, né? Depois eles foram para o sul. Lembrando que aqui, ó, essa regiãozinha aqui, lembra que a Grécia, né, o mundo grego, a Grécia está para cá, né? Aqui, todas aquelas cidades-estado, está nesta direção aqui. E isso daqui pertencia ao chamado mundo grego, tá bom? Olha só, então eles ocuparam então toda aqui, ó, toda a região, toda a Península Itálica. Então toda essa Península Itálica aqui foi dominada então pelos romanos. Tudo bem? Beleza? O exército romano iniciou a conquista de outras regiões no mar Mediterrâneo, né? Outras regiões aqui, ó, no mar Mediterrâneo, ok? E principalmente a ilha de Sicília. E é aqui que mora o problema, aqui que mora o grande impasse aqui. Olha só. Essa região da Sicília era ambicionada também por esta cidade aqui, pelos cartagineses, Cartago fica onde? No continente africano. Nós já estudamos bastante coisas do continente africano, então a gente já sabe muita coisa. Falta muito para estudar ainda, mas a gente já sabe muita coisa sobre o continente africano. Vamos seguir para a gente entender essa história? Bom, coloquei aqui de novo o mapa, então, primeiro, né? Roma vai dominar aqui essa região do Lácio, então, que é onde fica Roma, depois eles vão partir aqui para o norte, depois eles vão partir para o sul, e finalmente eles vão chegar aqui na Sicília. Mas aí vai acontecer um probleminha, porque Cartago também quer essa região, né? E aí, o que vai acontecer? Cartago e Roma vão o quê? Vão fazer uma guerra por causa da Sicília. Mas antes vamos entender o que é Cartago? Olha só, a cidade antiga de Cartago foi fundada pelos fenícios na costa norte da África por volta de 800 a.C. Então, ó,
costa norte da África. Então, a gente pode entender que mais para cá, assim, está o Egito, uma civilização também que a gente já sabe de tudo, né? Olha aqui no mapa pequenininho, ó. Estou aprendendo, hein, a trabalhar com mapas, a entender os mapas. Olha aqui, fica mais ou menos nessa região aqui. E o Egito, na verdade, está para cá, né, pessoal? O Egito está mais para aqui, para baixo. Errei no início. Bom, então, olha só. A cidade de Cartago foi o centro mercantil do mar Mediterrâneo Ocidental. Vou voltar aqui no mapa. Se a gente observar, ó, fica bem aqui um porto, né, importante para o comércio marítimo. Lembra também que o comércio marítimo ele vai ser sempre importante no mundo antigo, o comércio em si. Lembra? Para os gregos era importante, os persas enfrentaram os gregos por causa do comércio marítimo também, então o mar ali nessa região é muito importante, né? Olha só, Cartago, que um dia foi centro de uma das civilizações mais poderosas do planeta e chegou a ter mais de 500 mil de habitantes. E aí eu peguei na internet essa fotozinha aqui de Cartago, né? 500 mil de habitantes é muita gente. Bom, vamos seguir? Olha só, e aí os cartagineses, então, eles eram poderosos comerciantes marítimos e seus navios circulavam principalmente na parte ocidental do mar Mediterrâneo. Eu coloquei aqui, pessoal, aqui o mapa, né? Então, aqui está Cartago, aí a gente viu que o Egito está mais para cá, aqui Roma, né? Que vai conquistar toda essa região aqui, inclusive onde? A Sicília, tá certo? Ó, Roma desejava se tornar potência marítima. Então, Roma queria, né, toda essa questão aqui. E o que que vai acontecer? Botei aqui para vocês bem destacado. Vai acontecer uma guerra entre os cartagineses contra os romanos. E aí, hein? Quem será que vai vencer esta guerra? Vamos seguir? Olha só, para a gente descobrir. É as chamadas guerras púnicas. Então, esse conflito entre Roma e os cartagineses vai ser chamado de guerras púnicas. Olha só, entre 264 a.C. e 146, os romanos e cartagineses iniciaram um longo conflito, né? Para ver quem ficava ali, quem dominava o mar Mediterrâneo, a ilha de Sicília, tá? Guerra púnica, pois os romanos chamavam os cartagineses de púnicos. Lembra que eu falei para vocês que os gregos, eles se consideravam helenos? Né? E aí os romanos gostam de dar nome para as coisas, né? Para os povos, olha aí. Os romanos, então, vão chamar os cartagineses de púnicos. Esses romanos, hein? São loucos. Olha só, foram três fases dessa guerra, uma guerra longa, foram 3 fases, todas elas foi vencida pelos romanos. E aí, pessoal, a gente pode pensar o seguinte, o quanto Roma, então, é poderosa, o quanto Roma, então, vai, com essa expansão, vai ficar cada vez, então, mais poderosa, tá? Aí, antes da gente seguir, olha só, queria mostrar isso aqui para vocês. Olha só, pessoal, é o site Aventuras na História, ó. Conheça Cartago, a civilização que rivalizou com gregos e romanos, ó. Os barcos cartagineses beiravam a perfeição. Assim, a principal cidade fenícia se firmou como potência naval. E aí, pessoal, eu tenho aqui na matéria, eu coloquei lá no meu slide também, um elefante. Olha que interessante, né? Ó, e vocês pesquisaram, né? Uma coisinha aí sobre os elefantes de Cartago, não? Vocês lembram disso? Eu lembro que o Capitão Chan até que falou pra gente. Ah, sim, vamos seguir aqui. Pronto. E aí, olha aqui os elefantes, então, né? Eles usavam o elefante como um tanque de guerra, então, e isso é muito legal. Olha só, Roma se expande. Com o fim do conflito, né, entre cartagineses e romanos, a República Romana assegurou a posse da Sicília. Lembra aqui, ó, posse da Sicília e de uma parte do norte da África, ou seja, Cartago, eles conquistaram na Cartago e toda essa região aqui, pessoal. Então, ó, nas décadas seguintes, romanos se apoderaram da Península Ibérica, ao sul da atual França, da Grécia, do Egito e da Ásia. Ai, foi sem querer. Ó, então, pessoal, a República Romana, o Império Romano, então, cresceu desta
forma, pessoal, eles conquistaram toda essa região, tá joia? Toda esta região. Na próxima aula, nós, então, falaremos sobre as consequências, então, dessa expansão, que vocês já podem imaginar que é uma grande quantidade de prisioneiros de guerra, ou seja, de escravos. Olha aí o elefante, né? Então, os elefantes nessas guerras púnicas, eles foram usados como verdadeiros tanques de guerra, né? Desconhecidos até ali na Península Itálica, mas os cartagineses conheciam por causa que eles viviam, que Cartago, né, fica ali no norte do continente africano. Tá bom, pessoal? E aí? Roma, então, vai se expandir, tá joia? Um grande abraço, pessoal. Bons estudos, ok? E até a nossa próxima aula. Lembre-se de falar com a gente, da gente pensar em tudo que nós já estudamos, tá? Nós estudamos origens de Roma, nós estudamos a monarquia, nós estudamos como a monarquia vai cair, nós estudamos sobre a república, e aqui, nesse período da república, como Roma, então, vai se expandir, o império vai se tornar gigantesco. Tá joia? Pessoal, um abraço forte e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.